Perda da força muscular, ausência de sensibilidade no contato da pele com temperatura muito baixa ou muito alta. Estes são alguns dos sintomas da hanseníase. O Brasil ocupa o primeiro lugar em número de casos nas Américas e o segundo no mundo, atrás apenas da Índia. Sobre o Janeiro Roxo e a campanha de conscientização e tratamento da hanseníase, eu conversei mais cedo com o dermatologista Egon Daxbacher. A hanseníase ela é uma doença infecciosa, é uma doença transmitida por uma bactéria e uma vez que essa bactéria penetra no nosso organismo, através de uma pessoa doente sem tratamento para outra pessoa que teve alguma falha na sua defesa, isso demora alguns anos e pode trazer algumas manifestações tanto na pele quanto nos nervos. Como que se dá essa contaminação, essa transmissão? Então, a gente considera uma doença transmissível, uma doença infecciosa, porque é uma bactéria, mas nem todos os casos transmitem. Então, a gente tem formas transmissoras e formas não transmissoras. É uma doença que tem cura? Essa doença tem cura. Então, uma vez que você tenha tido contato com uma pessoa que transmite a doença, que ela elimina essa bactéria através das vias respiratórias superiores, ou seja, da boca, nas gotículas de saliva, e essa pessoa adquire a doença, fica alguns anos escondida a doença, em média de 3 a 5 anos. E aí, depois disso, a pessoa tendo o diagnóstico vai receber antibióticos. Esses antibióticos, eles são gratuitos, no sentido de estar disponível no SUS, tem acesso, é um direito do cidadão. E aí, essa combinação de 3 antibióticos, a gente pode curar, matando essa bactéria, essa infecção, de 6 meses ou 12 meses, dependendo da forma mais avançada, menos avançada ou mais avançada. É uma doença, então, que vai apresentar, se manifestar após algum tempo, Você nos traz aí que após 5 anos, possivelmente. Então, quais são os primeiros sintomas que devem acender o alerta? Então, como é uma doença muito lenta, a gente está acostumado, às vezes, muito com doenças rápidas, doenças muito agudas. E essas doenças mais lentas, elas vão somando probleminhas, Então, às vezes, começa com uma falta de sensibilidade nos pés, não sentir direito nas mãos, a pessoa se queima e não percebe. Vão surgindo manchas mais claras que a pele, ou levemente avermelhadas, que elas não coçam, não doem, não ardem. E aí, nessas manchas, a pessoa também não sente. Então, se encostar um gelado, ela sente menos do que a pele que não tem a mancha. Então, vai tudo muito devagarzinho, até ir aumentando gradativamente, podendo chegar até mesmo a inchaços e alguns caroços, por exemplo, que seriam as formas muito mais avançadas. E o diagnóstico passa por essa análise, do médico e alguns exames? A gente, quando consegue clinicamente, ter todos os elementos ali para testar, para examinar no exame clínico, o diagnóstico é mais simples, é clínico, E alguns casos mais complexos podem precisar de exames, como uma biópsia, ou até mesmo um exame chamado baciloscopia, que vai procurar a própria bactéria. E o que é possível se falar em relação à incidência no Brasil? Então, no mundo, o país, por exemplo, que tem mais casos de hanseníase no mundo é a Índia, O Brasil está em segundo lugar, mas nas Américas nós somos o primeiro. Com a pandemia, a gente teve uma queda acentuada, cerca de 50% dos diagnósticos. Então, teve um impacto no acesso à saúde, como ocorreu em várias outras doenças. A hanseníase foi bastante afetada dessa forma. Mas, se a gente for olhar os números antes da pandemia, a gente tinha em torno de 28 a 30 mil casos por ano, todos os anos. Então, são pessoas que não sentem, por exemplo, se entra uma pedrinha dentro do sapato, se a pessoa está cozinhando e respinga alguma coisa em um óleo quente. A pessoa pode pegar um café com um copo de vidro e queimar a mão e fazer bolha, E ele não entende muito bem que isso está acontecendo, E pensando na transmissão entre as pessoas, qual deve ser a providência do núcleo mais restrito familiar, das pessoas que convivem na mesma casa? Isso é um ótimo tema, Quer dizer, o que a gente tem que ficar vigilante, uma vez que a gente tem um caso próximo da gente, seja dentro do trabalho ou dentro da sua casa, normalmente dentro de casa.
Primeiro, é não ter preconceito, né? A gente sabe que é uma doença que tem muito estigma, tem muito preconceito, e as pessoas têm ainda uma ideia de que é uma doença sem cura, uma doença bíblica, né? E a gente sabe que hoje a gente já avançou bastante, graças a Deus, né? Mas uma vez que você tem um contato dentro de casa, aumenta 4 a 10 vezes o risco de você adoecer. Isso não quer dizer que qualquer contato você já vai pegar a doença, mas primeiro, tratando a pessoa que está dentro de casa, já bloqueia a transmissão já nas primeiras 2 semanas. Então, a principal medida vamos tratar todo mundo que tem a doença, seja transmissor ou não da doença. E, com certeza, a gente está bloqueando a transmissão. E uma vez que a gente já teve esse contato, a gente já ficou exposto por alguns anos e nem sabia, a gente tem que procurar a unidade básica de saúde mais próxima de casa e ser examinado, porque já vai tentar fazer um diagnóstico precoce. E caso não tenha nenhum sinal ou sintoma daqueles que a gente conversou anteriormente, essa pessoa pode ser vacinada com uma vacina chamada BCG, que vai aumentar a resposta e a defesa do indivíduo.